Bom, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para os alunos que estiverem assistindo do período da tarde, do período noturno para o qual esse vídeo é destinado, né? Eu estou fazendo esse vídeo para tentar, de uma certa forma, fazer uma explicação, um apoio, né? A respeito do texto que eu vou sugerir para vocês estarem estudando, que é a Carta do Chefe Seattle, um texto extremamente famoso, que foi escrito também, aí já há uma polêmica, né? Porque as nações indígenas, elas não utilizavam a escrita, né? Então provavelmente alguém compilou, né? Esse texto, né? E portanto o fez. Existem várias versões, eu vou utilizar uma aqui, né? Que é de um site chamado Unicinos. E antes de falar sobre a carta, é necessário que a gente contextualize, né? O que é contextualizar? Contextualizar é explicar a situação histórica, né? E quais eram os grupos que estavam ali como atores sociais no momento em que esse texto foi escrito. Muito bem, então, a Carta do Chefe Seattle, ela é apresentada, vamos dizer assim, em 1854, na região noroeste dos Estados Unidos, por um chefe chamado Seattle, né? E ele provavelmente também deve ser uma corruptela esse nome, né? Ele escreve essa carta em resposta, tudo isso entre aspas, né? Evidentemente. Ele escreve essa carta em resposta a uma proposta do presidente dos Estados Unidos, àquela altura, o Franklin Pierce, né? Que tinha feito uma proposta a eles, a essa nação indígena da qual ele fazia parte, né? A proposta é que eles comprassem essa terra em que a nação indígena ocupava e, em troca disso, esses indígenas iriam para uma outra reserva, né? É bastante curioso, né? Os colonos que invadem, né, o território, depois eles designam uma reserva para os povos ancestrais que ali viviam, né? Uma situação bastante bizarra, aí já dá para vocês começarem a pensar em alguma coisa, né? Então a resposta que o cacique deu, né, é uma resposta que ficou bastante famosa, né? E a ONU, inclusive, ela divulga esse texto de tempos em tempos, né? Ela está escrita numa das paredes do prédio da ONU, na sua sede, que paradoxalmente é nos Estados Unidos, né? Então, do que se trata, né? Em 1854, os Estados Unidos estavam em plena marcha para o oeste, né? Existiam aquelas 13 colônias iniciais que existiam ali no leste, né, do atual Estados Unidos, que é próximo ao Atlântico, né? E eles estavam realizando uma marcha para ir ocupando, marcha entre aspas, né, para ir ocupando os territórios dentro do continente, né? A ideia de fato era tentar chegar até a outra ponta, que seria no Oceano Pacífico, né? Existe uma grande região aí, duas grandes regiões aí que são difíceis de transpor. Uma delas seriam as Montanhas Rochosas, né? Uma cadeia de montanhas que ali existe, e também o Grand Canyon, né? São duas regiões aí bastante difíceis de se transpor. Você tem alguns desertos, né? Ali na região, próximo, um pouco depois do Texas ali, e enfim, mas de uma certa forma os colonos norte-americanos, estadunidenses, estavam tentando fazer essa ocupação do território, né? Aí, inclusive, pessoal, essa época é aquela dos filmes de cowboys que vocês veem aí, cowboys lutando contra índios, né? Os índios sempre colocados como
como selvagens, absolutamente irracionais, quando na realidade era exatamente o contrário que estava acontecendo, né? E aí o que acontece? O chefe Seattle, ele faz um discurso dizendo mais ou menos o que ele pensa a respeito, né? A concepção indígena de homem e de natureza, homem aqui com H maiúsculo, porque é espécie, né? É muito diferente da concepção ocidental de homem e de natureza, né? A concepção ocidental é uma concepção que torna a natureza um objeto da ação humana, não um ser dotado de vida, né? Ele é um recurso, né? Ele não é alguém que partilha da vida no mesmo patamar que o homem. Para os indígenas, não. Para os indígenas é exatamente o contrário, né? A natureza e o homem, eles partilham igualmente do espaço, né? Não existe homem e natureza. Existe uma coisa chamada natureza, né? Da qual o homem faz parte, né? O homem fazendo parte da natureza, muda-se bastante a atitude que esse homem tem em relação à dita natureza, né? Como nós estudamos, principalmente o 8º ano, né? Estudou em momentos anteriores, no século XIX, onde essa carta foi escrita, nós estamos vivendo um pleno desenvolvimento do liberalismo econômico, né? Portanto, tudo é transformado em mercadoria, tudo é comprado e vendido, né? Então, nesse sentido, o que acontece? A natureza, ela não tem uma identidade, né, enquanto um ser, né? Ela passa a ser um objeto, né, que precisa se tornar interessante o suficiente para ser comprado, como nós, como qualquer outra mercadoria que existe. Ela precisa se tornar interessante, sedutora no sentido mercantil do termo, o suficiente para ser comprada. Então a Terra passa a ser uma espécie de fábrica de mercadorias para a civilização ocidental, né? Para o indígena isso é uma afronta, né? Por que isso é uma afronta? Porque ele considera, como o chefe Seattle vai dizer várias vezes na carta aqui, ele considera a natureza como um parente. Várias vezes ele cita a árvore como irmã, os rios como irmãos, né? Os animais, né, como alguém que os ensina. Nós não podemos esquecer que é entre os índios norte-americanos e canadenses que vai ter bastante, vai ser bastante popular o culto de totens, né, que são aquelas construções longilíneas, né, com a reprodução de animais que são animais de poder para aquela tribo, para aquela nação, ou para o xamã, né? Você tem a figura aí do xamã, né? Que o xamanismo é derivado da Ásia, ele migra para a América, né? Com essa forma do totem. Aí uma referência seria o Mircea Eliade, né? Isso significa que o homem aprende com o animal. Pode parecer estranho para nós, né? Ora, professor, mas eles são seres irracionais. De acordo com uma certa concepção de lógica, né? De acordo com uma certa concepção de lógica. Muito bem. O que acontece aí? Ao longo da carta, o chefe Seattle vai descrevendo não só o amor que eles têm e a relação que eles têm com o espaço, com aquele território, que aquele território é único, né? Como também os excessos que a civilização ocidental comete em relação a qualquer território
que ela ocupa. Tem um trecho, inclusive, que ele fala o seguinte, quer dizer, o homem branco, ele não, um território é igual a qualquer outro, ele vem à noite e rouba esse território e essas as riquezas que ali existem sem o menor critério, né? É uma prática muito comum entre os índios você ter uma relação com a natureza de subsistência, né? Você não produz excedentes para vender. Portanto, você não submete aquele ambiente a um estresse. Como assim, professor? Ele faz exercício? Não. O estresse seria o seguinte, seria você plantar muito mais do que aquele ambiente consegue suportar em termos de se refazer e de atingir um novo equilíbrio. Ou você caçar uma espécie, ou você produzir uma espécie num ambiente numa quantidade muito maior do que seria o natural dela existir ali. Você está afetando todas as outras espécies. Ora, nada mais atual do que nós falarmos sobre isso, né? Porque nós estamos aí com um vírus, né, que é decorrência da ação humana sobre as áreas silvestres, né? Há uma frase no texto que eu vou finalizar esse vídeo com ela, mas que ela é bastante profética no que diz respeito à relação que nós temos com a natureza. Nós, eu digo o Ocidente, né? Então, a cada trecho que a carta vai seguindo, né, é apresentado mais ou menos como é a postura dos índios, né, dessa nação indígena, e como é a postura dos brancos, né? O chefe Seattle, ele comenta o estranhamento, por exemplo, de se ele chama de cavalo de ferro, né, que seriam as ferrovias, né, e dos fios que falam os telefones, né, de estar ele não entende por que a estrada de ferro cruza a natureza e refaz aquela natureza, refaz aquele território de acordo com a orientação da estrada de ferro e não com a orientação das espécies que ali vivem. É claro que ele não usa esse termo porque essa é uma terminologia nossa, né? Após 1970, principalmente alguns grupos começaram a discutir um assunto chamado ecologia, né? Que até então era praticamente não fazia parte do discurso das sociedades e hoje faz bastante, né? Nós temos algumas ONGs como a WWF, como o Greenpeace, do qual eu fiz parte, né, que são ONGs que de uma certa forma tentam lutar aí por algumas questões ambientais, né? Então é importante ficar claro essa diferença, né? Como o homem olha para o território em que ele vive e em que ele ocupa, né? Como que esse homem branco ocupa essa terra? Há pouco tempo atrás a gente teve aquele problema em Brumadinho, né? Quer dizer, jamais uma sociedade indígena agiria daquela forma, né? Existem várias reportagens, imagens dos índios absolutamente atônitos ao ver os rios cobertos de lama, né? E de outra substância, matando os peixes, inclusive, etc. É interessante a gente perceber que uma sociedade que nós consideramos inferior, né? Quer dizer, eu não, mas a sociedade em que nós vivemos considera inferior, estar tão equilibrada, né? Quando eu era voluntário do Greenpeace, nós tínhamos um mapa enorme na sala de reuniões da Amazônia, né? E as regiões mais verdes eram justamente as regiões onde os indígenas habitavam, né? E as regiões mais desfalcadas de árvores, né? Mais desmatadas, eram as áreas em que o progresso tinha chegado. Nessa época, em 1854, nós não tínhamos assim máquinas, né, que pudessem fazer uma intervenção tão violenta na natureza como nós temos hoje. Hoje a situação é muito pior, né? Se nós levarmos em consideração as últimas falas que têm sido feitas sobre o SARS-CoV, né, o nome desse vírus
brilhante, que se adapta de uma forma fenomenal, como resposta à ação humana, né, desequilibrando o meio ambiente, é de que o próximo local onde nós podemos ter o surgimento de uma dessas pandemias é a Amazônia. É a Amazônia. Né? Então é interessante que nós olhemos para esse texto com bastante humildade, né? Porque os rumos que nós tomamos, né, eles parecem ser rumos que você não olha a médio prazo. Né? Você não olha a médio prazo, você olha a curtíssimo prazo. Né? Eu tenho que sobreviver, então eu vou fazer isso. Né? Você não pensa a médio prazo ou longo prazo. Por exemplo, as crianças, né? Muitos dos meus colegas têm filhos, eu não tenho, poderia nem estar falando isso, mas eu me preocupo. Né? Os filhinhos novos que eles têm vão ter muita dificuldade para sobreviver se nós não fizermos mudanças muito drásticas no nosso consumo, né? A partir de agora. Então essa carta do chefe Seattle, ela é um texto que nos leva a pensar, né, sobre o que fizemos. Né? O que fizemos, o que a civilização ocidental fez nesses últimos 100 anos. Né? 100 anos, 1850, 170 anos. Vai? O que nós fizemos? Né? O século XX é o século onde nós tivemos a maior quantidade de espécies extintas na história. Né? Alguns dos animais que vocês acham bonitinhos ver um desenho animado, eles estão à beira da extinção, como o tigre, por exemplo. Né? E isso não é brincadeira. Né? Qual o problema de você ter um animal sendo extinto? Né? É o desequilíbrio de toda a cadeia alimentar do qual ele faz parte. Né? E isso vai gerar problemas bastante sérios. Qual o problema de você introduzir espécies em lugares que não são o lugar daquela espécie? Né? Muitas vezes por interesse comercial. Você desequilibra. Querem ver um exemplo? Por exemplo, as pitons, aquelas cobras interessantes que algumas pessoas compram para ter em casa, né? Elas são cobras constritoras, evidentemente elas não têm veneno, por isso que dá para ter em casa, né? Em termos. Aí o que acontece? Elas foram lançadas nos Estados Unidos e depois de um certo tempo as pessoas cansaram e jogaram. Então os Everglades, aquela região dos pântanos, né, maravilhosa, né, onde você tem a mistura aí da cultura rural com a cultura negra também, né, o Creole e outros elementos ali. O que acontece? Essas pitons estão se tornando dominantes ali na região e elas estão exterminando as outras espécies. Né? Assim como as águas-vivas estão exterminando na costa do Pacífico muitos animais. Por quê? Porque ali está tudo em desequilíbrio. Né? Quer dizer, os únicos animais que não são afetados pelo lixo que nós jogamos, né, nos oceanos, porque do ponto de vista do planeta não existe lá fora. Não, vamos jogar fora. Não tem, no planeta não tem, só você mandar uma nave para o espaço com lixo. Aí é fora. Né? Mas, então, você veja, essas águas-vivas que são enormes, né? No Japão nós chamamos nomuras, elas estão devastando as outras espécies, inclusive nós, elas matam se o rabinho dela, elas têm vários tentáculos, assim, se o tentáculo dela pegar na gente, mata. Né? E é um ser sem cérebro. Né? Nós que temos tanto cérebro, olha o que estamos fazendo. Então, assim, isso são coisas que nós estamos gerando. Né? E que naquele momento em que o chefe Seattle observou os americanos, né, observou o comportamento daqueles colonos, todos eles protestantes, anglo-saxões, ele viu que ali havia um desequilíbrio brutal, né? E que a cidade do homem branco era suja, né? Era feia, né? Não se ouvia o canto dos pássaros. É poético, né? Muito poético. Eu, antigamente, quando li essa carta, eu chorava na frente dos alunos. Mas, enfim, é uma situação bastante drástica que nós estamos passando, e por essa razão eu escolhi esse texto para que a gente reflita a respeito.
né? Eu só vou fazer mais um comentário sobre o tipo de pensamento indígena em relação ao tipo de pensamento ocidental, tá? Esse é mais para os 8º anos, e para o pessoal do noturno, os 7º e 8º, né? Que seria mais ou menos o seguinte: ora, o nosso pensamento, o pensamento ocidental, ele é baseado numa relação entre sujeito e objeto, né? É um pensamento completamente diferente do pensamento das sociedades pré-industriais, que é um pensamento não abstrato nesse sentido que nós criamos, mas é um pensamento integrado, né? No qual os objetos, digamos, aquilo que você estuda não é diferente de você e está integrado a você, né? Então, dessa forma, é bastante interessante nós observarmos os exemplos que são dados ali nesse texto. É interessante também nós pensarmos na nossa região, né, na região em que nós vivemos, né? Nós vivemos na periferia do mundo, né? O Brasil, que já foi 6ª economia do mundo, hoje está em frangalhos. Então, é interessante a gente observar como que na região em que a gente vive, o que sobra, o que existe ainda de meio ambiente é tratado, né? Não se esqueçam, como diz o professor Edson, que a cidade de São Paulo é uma cidade formada entre rios, né? O Rio Pinheiros, ele era todo serpenteado, né? E ele foi mudado o seu curso para atender aos interesses do transporte, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso, né? Nós olharmos e vermos, espera um pouquinho, deixa eu ver aqui, né? Aqui no meu bairro como as coisas rolam, né? São 3 dimensões: a dimensão histórica, né? A dimensão da natureza, né? E a dimensão da ciência ao longo do tempo, e uma dimensão mais próxima a nós, que é ver como nós lidamos com o meio ambiente, tá ok? Muito bem, eu falei que eu ia citar uma frase da carta, né, no final dessa reflexão, para vocês pensarem, mas na realidade eu vou citar 2. Aqui eu tô com a carta aqui no notebook. Uma das frases é a seguinte: o que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido fará a si mesmo. Gente, nada mais atual do que isso. Eu até me emociono, mas nada mais atual do que isso. Vejam as reações que nós vamos ter, que nós estamos tendo. Nós estamos tendo epidemias a cada 10 anos. Né? E há um outro trecho, que é o final da carta, né? Existem várias versões, essa é uma que eu estou utilizando, mas ele diz o seguinte: quando de sua desaparição, vocês, o homem branco, né, brilharão intensamente. Nisso aqui eu vejo o brilho das bombas atômicas, né? Iluminados pela força de Deus que os trouxe a esta terra e por alguma razão especial lhes deu domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Claro que ele está sendo irônico aqui, eu imagino. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravos sejam todos domados, os recantos secretos da floresta densa, impregnada do cheiro de muitos homens, e a visão dos morros obstruídas por fios que falam, que são os telefones. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. Este é o final da vida e o início da sobrevivência. Pensem nisso. Um abraço.